Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político e da discussão de temas importantes, não é? Aqui para a cidade, para a região metropolitana, saúde, meio ambiente, educação, transporte, segurança pública, economia, não é? Que vai mal das pernas, lamentavelmente, não há reação, pelo contrário, não é? E, claro, o debate aprofundado, a gente sempre reserva um espaço importante aqui no Ponto de Vista, discussões sobre os temas de interesse nacional, né? E a economia é o carro-chefe para tudo isso, lamentavelmente, né? E veio o que todo mundo esperava, o mercado esperava, que já era aí anunciado por todos, né? Os números do PIB do primeiro trimestre, né, de 2019, janeiro, fevereiro e março, divulgados agora pela manhã, nesta quinta-feira, pelo IBGE, né? E não podia ser pior, podia até ser pior, né? O PIB negativo de 0,2%, né? Algo que não acontecia desde 2016. O crescimento era muito pequeno, né? Meio que irrelevante, mais alguma coisa, 1% ao ano, um e pouquinho, alguma coisa assim, né? Mas negativo, nenhum trimestre ficou de 2016 para cá, né? Diz um amigo meu, que frequenta bastante aqui esta bancada, que o atual governo se preocupa demais com a pulga e não liga para o cachorro, né? O cachorro está doente, com pneumonia, não é? Correndo risco de ter um AVC, qualquer coisa desse tipo, mas o cara está preocupado com a pulga. Enquanto não tirar a pulga do cachorro, ele não leva no veterinário. Então, a coisa se complica, não é? E a gente, eu disse aqui várias vezes, tudo que o presidente Bolsonaro tinha que impedir, né? Tinha que implorar ao Paulo Guedes, era não acontecer isso, né? Nos primeiros 3 meses, este atual governo conseguiu piorar o quadro que já era ruim, né? De governos anteriores. Não foi ele que criou a crise econômica do país, que deu essa reviravolta na economia, mas tudo que não podia acontecer é isso que aconteceu, né? Hoje há o descrédito completo do mercado de maneira geral, tanto que o mercado já havia previsto essa queda do PIB, e agora a gente fica aí à espera, sei lá, se é à espera de um milagre ou à espera de alguma coisa que nos dê forças aí para levar o ano até 2019 e esperar que em 2020 a coisa possa se modificar, né? Lembrando sempre que a nossa reprise acontece às 8 da noite, não é? Aqui na Santa Cecília TV, e o Ponto de Vista recebe com prazer aqui Ladies First, sempre, não é? Nossa Gisela Monteiro, psicóloga, doutora em Psicologia Social, e mais uma vez está com a gente para colaborar e participar conosco. Tudo bem, gente? Prazer recebê-la. Depois de tudo que eu falei... Prazer é meu, eu agradeço o convite e adorei essa analogia do cachorro. Achou bom, né? Muito... É verdade. É uma imagem muito feliz do que se passa. Uma pessoa inteligente, não é, que acompanha bastante aí os números, o sobe e desce da economia e que está sempre atento, aí, é especialista em finanças públicas, e daqui a pouco eu entrego o nome aqui, tá certo? Rafael Quaresma, o coordenador do Procon Santos, advogado, né, sempre antenado com as coisas da cidade e do país. Mais uma vez, participa e colabora com a gente. Tudo bem, Rafael? Prazer revê-lo. Tudo bom, Edgar? O prazer é meu em participar. Mas depois de tudo que eu falei, está tudo bem, é ótimo. Mas a gente tem que ser otimista. Né? Mesmo não estando, a gente tem que falar que está sempre tudo bem. Vamos lá. Vamos tudo bem, tudo certo. E o professor Iberê, especialista em marketing político, Iberê Cirna, mais uma vez participa, colabora com a gente, hoje lá na ponta direita. Tudo certo aí, Iberê? Tudo, é um prazer sempre estar na companhia de vocês aqui. Muito bem, tá certo? Lembrando, o programa ao vivo, termina às 2h30 da tarde, né? Você sabe, a reprise começa só às 8 da noite, nesse espaço de tempo. O que é que nós podemos imaginar? Não podemos imaginar nada, né? Ninguém sabe o que vai acontecer na nossa complexa e difícil República Brasileira, né? Bom, questão do PIB, alguma novidade aí, beleza? Você achou que podia ser diferente, não, né? Não. O meio político é isso que nos oferece. Não adianta trocar A por B, B com C, lamentavelmente. É o que nós temos para oferecer para o Brasil. É uma preocupação sempre. Cada um que entra, me parece, o Sassamutema, o salvador da pátria, não salva absolutamente nada. Enrolamos mais e vamos esperar, vamos continuar rezando e pagando a conta. Isso é que me entristece. Isso derruba aí as pessoas, você acha, Gisela, essa expectativa que não existe, né, de algo melhor, de dias melhores, de uma recuperação econômica, todo mundo aí meio retraído, com medo de ir às compras, com medo de encher o carrinho do supermercado, enfim, dá uma deprê geral, não?
É uma deprê geral em todas as idades, né? A gente tem visto os jovens, as crianças aí com problemas mentais também, né? Acho que resultado dos pais, os pais têm que matar um leão por dia, a vida está bastante difícil. Eu não entendo muito de economia, eu gosto de acompanhar. Nem nós aqui não entendemos nada, né? A gente só repete o que a gente ouve. O que eles dizem é que a tal da reforma da Previdência, ela impede o Brasil de quebrar, mas teriam que ser feitas outras tantas reformas e propostas e atitudes. Enquanto a gente ficar catando pulga em cachorro, o cachorro pode morrer. Eu acho que é isso. Ficar caçando comunista e viajando na maionese, pegando detalhes, né? Quando o grosso do país... E as pessoas percebem isso. Independente de quem votou em quem, acho que a gente não está num momento mais de discutir isso, porque ele já foi eleito e é o nosso presidente, a gente tem que torcer para que as coisas caminhem. Mas fica difícil ver, aí juntam os três para fazer, dos três poderes, né? Para tentar fazer aí um pacto. E aí o judiciário, então o presidente do STF vai lá participar desse pacto, aí os juízes já são contra o pacto, porque... É um absurdo, né? Não pode ficar refém de pacto político. Então, assim, a gente dá um passo para... Parece que está subindo duna, né? Você dá um passo para cima e desce 3, e a vida está difícil. Isso se reflete em como as pessoas se sentem subjetivamente. A gente tem uma tradição de ser um país alegre, das pessoas festivas, bem-humoradas, a gente vê o bom humor ainda, né? As pessoas fazendo piada de tudo, mas pessoalmente as pessoas estão num sofrimento com uma grande questão que é a dúvida de como vai ser o amanhã mesmo. Amanhã, dia mesmo. 31. Não é o futuro, é o amanhã mesmo. Exatamente. Pois é, a situação dramática, né, que a gente vive no país, a economia não reage, enfim. Eu cobrei aqui desde o primeiro dia, né, que nós voltamos ao ar aqui com o Bolsonaro já empossado, que ele propusesse esse pacto, né, que chamasse aí todos os partidos. Claro, não vai chamar o PSOL, não vai chamar o PCB, PCdoB, sei lá, PT, não vai chamar esse pessoal, claro, tudo bem, né? Mas todos os outros partidos que conclamassem todo mundo, chamassem todo mundo, né? Vamos aberto aqui, vamos discutir, vamos fazer um pacto, uma união nacional para tirar o Brasil dessa nhaca econômica que nós estamos. Acho que seria... A educação vai mal, a saúde é problemática, né? Uma série de situações, o meio ambiente, toda a segurança pública é uma dificuldade enorme. Mas a crise econômica era, na minha opinião, o fator zero, não é 1, 0, né? Para você poder chegar em maio, junho, julho e falar, puxa, acho que a coisa, né? Mas nada disso aconteceu, né, Rafael? Bom, não aconteceu. Primeiro, assim, há um imediatismo, né, Edgar, nessa resposta, nessa solução, que aconteça tão logo, e assim, a gente precisa pensar algumas coisas. Primeira delas, esse governo que se iniciou agora em janeiro de 2019, ele vem com as amarras do governo anterior, né? Então, a Lei Geral do Orçamento, outros pontos, foram todos construídos com base no governo que se encerrou em 31 de dezembro. Então, naturalmente, embora a gente tenha essa pressa, essa urgência, né? Temos muito que correr atrás do prejuízo, mas, infelizmente, as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, nem na velocidade que a gente espera enquanto cidadão, contribuinte, enfim, consumidor, não é? Então, não dá para querer que tudo se faça ou tudo aconteça imediatamente. Outro aspecto, e aí me parece que é uma prova de fogo para o governo, é mesmo a reforma da Previdência, não é? Essa perspectiva de aprovação até setembro, ela vai criar mais um problema ao governo e ao país, que é a falta de dinheiro em caixa já em julho, né? Então, já no início do segundo semestre, não tem dinheiro para fazer frente ao pagamento das contas, né, das aposentadorias, pensões, salários, etc. Então, é alguma coisa que precisa ser pensada mesmo com mais rapidez. E aí, então, esse pacto que veio agora podia já ter vindo antes. Eu não digo nem em janeiro, porque o Congresso começou mesmo em fevereiro, mas que fosse em março, ou depois do Carnaval. O Carnaval foi... No dia seguinte da eleição, né? Assim, dava para ir costurando, mas é que você tinha no dia seguinte... uma entrevista coletiva dizendo, gente, sim, vamos trabalhar para o país. Mas é que no dia seguinte da eleição... Vamos esquecer tudo o que aconteceu. Erguer a bandeira branca. Erguer a bandeira branca. Cabia ao presidente eleito fazer. Ele venceu, ele foi o vencedor. Sim, né? Mas então, aí entra um outro aspecto. Com todo o respeito aos que perderam, agora vamos todos juntos, vamos nos unir. A situação é grave.
grave, enfim. Então, mas para isso, qual é a agenda que tem que ser colocada? A agenda do país. Esse é o problema, mas não se coloca a agenda do país. Você vê e se escuta na reforma da Previdência essa economia de R$1 trilhão, o que isso vai fazer, que vai perpetuar o atual presidente no poder. Eu aqui não estou defendendo nenhum nem outro, pelo contrário, porque eu estou querendo que o país dê certo, tenho filha pequena, e isso é que nos preocupa. Não? Quer dizer, a situação está ruim, você falou, olha, teve ponto negativo aqui, não foi no crescimento? Negativo, 0,2. 0,2. Então que estava ruim ficou ainda pior. A gente achou que não pudesse piorar e olha lá, piorou. Não é? Então, eu quero mais é que dê certo. Agora, para isso, a agenda tem que atender pelo nome de Brasil, de país, e não agenda política, não pensar que a reforma da Previdência vai alavancar o presidente. Vamos cobrar a palavra lá, ele não disse que não seria candidato à reeleição, que é um mandato só. Agora, isso não é para ele, isso é para o país, é para a gente, para gerações futuras. Então, enquanto não houver essa convergência de interesses, a coisa vai ficar difícil. Mas, Quaresma, eu acho assim, eu acho que está muito bem colocada essa discussão. Só que nós não podemos esquecer que tínhamos uma esperança em mudar um pouco o sistema na nossa Câmara, mudamos, votamos não sei o quê, e as práticas são exatamente as mesmas. Então, nós continuamos negociando o país, ninguém está preocupado com isso. Exato. Os deputados, seja do partido, seja da oposição, seja de quem for, eles estão defendendo o interesse deles. A gente brinca aqui que Brasília é outra coisa, ele não está olhando para a reforma, nem o próprio partido do presidente. Defende. Por quê? Porque eu quero saber onde é que eu encaixo os meus, onde que eu vou nomear, qual é a estatal, qual é... Gente, a prática política em Brasília não deixa esse país andar, seja quem fosse o presidente. A Previdência é difícil mesmo, Iberê. Então, mas... Em qualquer lugar do mundo não é... Tudo bem, Sim, mas nós já tivemos não se reformas discute, antes. né? O Fernando Henrique emplacou 2 reformas, não é? Quer dizer, então... Não da Previdência. Da a Previdência não sim. conseguiu. O Temer impediu. Ele não fez a que ele gostaria, mas o que houve de mudança em 98 teve mudança, O Lula depois fez a teve do, mudança. da reeleição, o Lula fez a do custou. funcionalismo. Pois é. O Lula prometeu também várias e não conseguiu. Não, fez a do né? funcionalismo, né? E assim, Mas o que eu a do penso? funcionalismo é diferente, né? Porque aí você transforma o funcionário num monstro e tal, aquela coisa toda, e cria a opinião pública em favor daquela coisa e o Congresso vai, né? Tem mais um aspecto só. A reforma, quanto mais tempo demorar, mais ela se enfraquece, porque essa legitimidade popular ela vai diminuindo. Você vê que começam já pesquisas de opinião mostrando que houve uma estagnação, começa a ter uma queda, então a avaliação do governo, que é difícil falar de uma avaliação de um governo que tem 5 meses, né? Enfim, mas já que se faz pesquisa para isso... Essa reforma é a melhor reforma que foi colocada? Olha, eu não sei... Já tem 70 e não sei quantas emendas. Então, o problema é que tinha que chegar e falar assim, bom, quem vai fazer o planejamento com a Fazenda, lá, economia, agora Fazenda, deixa tocar. O problema é que já tinham dito que não haveria o substitutivo, então, menos mal. Agora vem as emendas. As emendas podem descaracterizar todo o projeto inicial. Mais ou menos foi o que a gente viu acontecer com aquela ideia, com aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção. Estava quase 10 medidas a favor da corrupção, depois de tudo que eles mexeram. Aí o Supremo pôs a mão e voltou. Então, quanto mais se mexe, pior fica também. Tinha que dar uma carta branca, eu sinto falta disso. Bom, quem vai resolver é o planejamento, com a economia, que vai mandar um ajuste, uma coisa ou outra, mas não descaracterizar o projeto. E num ponto que o ministro da Economia fala, ele tem razão, que é o fato de que isso já podia ter sido feito antes por quem estava lá. Agora que se apresenta, se cria todo um embaraço, é difícil. Quem perde o país. Eu temeria fazer, né? Até a JBS... Mas é a história do como é que chama o nosso amigo Joesley? É isso aí. Joesley Batista. Joesley Batista gravou o Temer e aí o governo Temer acabou. Né? Exatamente. E aí perdeu força para fazer qualquer tipo de coisa que fosse possível. Está certo quando ele diz que o que pauta o comportamento são as mesquinharias, as Sem disputas, dúvida. a competitividade. Acabou a eleição e parece, hoje está marcada outra manifestação, parece que não acabou a eleição porque os grupos continuam duelando. Mas aí é que eu acho que o presidente é O exemplo vem responsável dele, por claro, isso. claro. A O presidente é definição do responsável poder por da isso. força, dizendo que ele não pode dar certo, senão ele vai se reeleger. Temos um chamado coisa de núcleo louco. lunático do Essa governo, fala né? é uma fala absurda. É uma fala... É que vazou, porque isso em Brasília é comum. Mas, Está cada um olhando o seu umbigo, gente. Está Mas vendo todo lá mundo como é que eu E o inteiro, faço. o exemplo mundo inteiro deveria é ser dado diferente, pela né? bandeira branca do próprio presidente da sua equipe. Derrubaram toda. a Theresa May, agora ninguém sabe o que vai acontecer com o Brexit, quem vai assumir. Os Estados Unidos, a possibilidade de sair agora, o pedido de impeachment contra o Donald Trump está na mão dos democratas. Tem uma série de comprovações lá
de irregularidades na campanha, aquela coisa toda, enfim. A guerra é uma guerra política em todo lugar do mundo. Sim, Agora, cabe ao comandante Dá o exemplo. dar uma linha reta que ele não Liderar. deu. Mas eu pergunto, no Ele preferiu sistema o que nós confronto. temos... Ele preferiu o confronto. É o clã, né? A É, família Ele que preferiu tá o confronto. Então, mas se vai para o confronto, aí tem que É uma ir para guerra tudo ou entre nada, o né? clã dos Bolsonaro e as grandes oligarquias, as tradicionais, as oligarquias que mandam sei nesse lá, país, né? gente. É a história do Centrão, é a história de não sei o quê. Gente, eu pergunto, e o povo? Aí, quando você, no início do programa, alguém discutiu Mas educação, saúde... Então, ninguém mas discute mais essa nada. reforma... Reforma fiscal, reforma trabalhista, nada. O povo tem conhecimento do que está escrito nessa reforma da Previdência? É boa para o povo essa reforma da Previdência? O tal de 1 trilhão, não sei o que, não vai ter 1 trilhão nenhum, vai ter mais ou menos... O que vai acontecer é o que esse amigo meu inteligente que falou da pulga, né, falou várias vezes aqui no ponto de vista, que vai acontecer no final das contas. A idade vai ser No meio termo. aumentada lógico. e vai haver uma economia em 10 anos de 700, 750 bilhões de reais por Mas conta já dos se- aposentados que vão ter que esperar mais para se aposentar, não vai se mexer, mas não é o governo que se vire com essa situação que tá Eu só posta aí. quero ver né? a postura do Guedes no final, se não aprovarem a proposta dele. Porque existe um monte de jabuti grudado Isso não vai ali. aprovar, né? Mas se porventura não for como ele quer, Ele falou que sai, hein? ele Já sai. foi pedir E a Mas verba ele não que fica suplementar. fazendo Não é? ameaça a essa altura do campeonato. tem Parece cabimento. criança mal criada. Se você não jogar bola comigo, eu vou isso, embora é para isso. casa com a bola. O mercado, na verdade, o tal do mercado que o Guedes representa e tanto, isso aqui, o mercado já deu um boa tarde pro Guedes, entendeu? Fala, vai indo que eu não vou, entendeu? Porque não confio mais. Eu repito aqui, a Thaís Verédia na Bandeirantes tem um exemplo muito interessante, né? Em janeiro começou o governo, o mercado todo junto com o governo, ia estar apoiando o Guedes, Bolsonaro, estamos de mãos dadas, vamos em frente. Passou o carnaval e quando foi ver de novo não tinha ninguém na sala e o Guedes começou a falar, mas cadê você? Ele falou, Guedes, vai indo porque Tá difícil. nós não vamos mais. Mas como? Não, vai indo aí que... entendeu? mas a aí gente se fica encontra uma hora. Aí fica a pergunta, aí ele vai, quem vem e o que faz? Sei lá quem Aí vem vem o que outro. faz. É cada um por si, Outra, né? Cada um. não tem jeito. Você vê a questão do Ministério da Educação, quer dizer, Sim. já é difícil. As melhores práticas, elas acabaram acontecendo com aqueles que permaneceram mais tempo. Sim. Nem digo tanto aqui no último cenário, mas antes, falando lá do Pedro Malan, né, então, né, na economia, quando ficou, o tempo que ficou nos 2 mandatos do Fernando Henrique, depois o Paulo Renato na educação, quer dizer, foi quando tiveram algumas mudanças que foram mais sólidas e que representam, porque a mudança também você faz hoje, ela não acontece amanhã. Sem dúvida. São Então, décadas, né? é necessário essa continuidade, que com a troca não vem. Quer dizer, quando a pessoa está pegando, não deu nem tempo do que saiu, ter noção de como funcionava. Saiu. Graças a Deus, né? Não, tudo bem, eu também acho, mas a escolha já foi infeliz lá Esse atrás. aí já está há muito Pô, tempo também, já passou do tempo. o Tem que tirar atual, também. você vê, aquele exemplo lá do chocolate foi de brincar, né? Brincadeira, né? Então, quer dizer, ele até tem razão no que ele fala. O problema é como se explica. Quer dizer, falta ali também um tato, um negócio, enfim. E o presidente comeu chocolate também. Comeu. quer dizer, o Ele ainda comeu, ele falou, não, isso aqui é do meu bolso, né? Não era recurso Me público. dá ele minha comeu. parte. Pronto. Meu Deus do céu. Bom, Rafael Quaresma, a situação está difícil, né? A coisa está complicada, a economia não anda, enfim. E nós temos aí uma campanha, uma promoção, enfim, não sei que nome dá, né? Do dia sem impostos, Dia livre de imposto. dia livre de impostos. Nós recebemos aqui semana passada o presidente da Câmara da Federação, na verdade, Federação das Câmaras dos Diretores, dos Dirigentes Lojistas, né? Do Estado, esteve aqui com a gente. Teve aqui com a gente também o presidente da CDL Santos Praia, o Nicolau. E uma expectativa, não sei se vai vender mais, se vai atrair mais o consumidor. Olha, Você acha que vai, não? Eu acho que pode, não é? Primeiro que eu acho que tem um cunho bastante pedagógico e educativo, que é de mostrar para o consumidor a carga tributária em cima, que ele paga e que ele não percebe que paga, né? Já há leis nesse sentido. Se você analisar lá no cupom fiscal, lá embaixo vem o valor da carga tributária, pode ser na gasolina, no supermercado, enfim. No cupom fiscal tem ali aproximadamente o valor que incide de tributos, impostos, nas 3 esferas daquele valor que você pagou na nota fiscal. Então, tá fácil até de verificar, porque em tese aquele valor é o que tem que ser mesmo dado como desconto. Agora, e por um outro lado, além dessa conscientização, claro, não deixa de ser uma forma, e eles estão corretos nisso, de fomentar o comércio, de criar ali alguma data nesse hiato entre o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, né? Se a gente pensar a Black Friday, ela também foi estrategicamente, tudo bem que a gente copiou lá
dos Estados Unidos, mas ela vem em novembro, quando no nosso calendário não tem nenhuma data comemorativa. Você sai do Dia das Crianças para o Natal, novembro fica morto, vem a Black Friday. Em setembro, aqui na região, tem a Semana do Desconto. São mecanismos, formas de movimentar a economia que é necessário. Você vê, tem outros dados, né? A gente podia falar. Eu ontem lá na OAB fiz uma palestra falando dos desafios do direito do consumidor. A gente está para aprovar, a gente não, né? O Congresso, um projeto de lei para criar o superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos no país 63 milhões de consumidores superendividados, que na verdade já não são mais consumidores, porque se o camarada está superendividado, ele não consome nada. Se ele não consome, ele não está no mercado. 63 milhões é mais da metade da força economicamente ativa do país. Então, veja, são medidas assim, pequenas, né? Santos participa, salvo engano, a primeira vez agora, isso já vem acontecendo há alguns anos. Eu acho interessante, até quando me falaram, eu fui muito positivo nessa medida e recomendei aquilo que a gente recomenda, o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, também para Black Friday. Quer dizer, tem que fazer a lição de casa o consumidor, ter uma ideia do preço, verificar e no dia, se ele está disposto e tem dinheiro no bolso, verificar se o preço se manteve e agora dão o desconto da tributação. Isso é bem legal, é uma ideia interessante, inclusive para conscientizá-los. Isso aí anima o pessoal, Gisela? O que você acha? Hein? Eu acho que anima. Uma cara, não vai ter imposto e tal, será que psicologicamente dá uma animada, mas consuma com moderação. Né? Eu acho que tem que ter as pessoas têm essa prática, o brasileiro adora novidades, adora, então vamos consumir. Você precisa consumir, é um bem de necessidade sua. A gente tem alguns movimentos aí minimalistas tentando que as pessoas observem-se, né? Observem a sua própria necessidade. Por um lado, a gente precisa movimentar a economia, por outro, não saia por aí porque não tem imposto comprando o que você não precisa de fato. Claro, verdade. Né? Porque aí você vai, talvez, aumentar a lista que o Rafael falou aí. Comprar o que não precisa com dinheiro que não tem. Com dinheiro que não tem, e isso que é pior de tudo. Então, apesar de termos dias sem imposto, verifique se de fato esse preço não está sendo... Esse valor não está sendo colocado à parte em outra forma, né? E pense, né? E pense se você quer mesmo, se você precisa consumir. Se for o caso e for uma oportunidade, usufrua dela, né? Mas a gente tem uma psicologia do consumo muito voltada por tapar buracos, por preencher espaços internos, né? Com bebida, com jogo, com sexo, com compras, com volume, com quantidade. Boa. E que esse buraco ele é impreenchível. Nada preenche, a gente tem que conviver com essa falta essencial, com essa incompletude que a gente é mesmo, né? Eu acho aí, uma coisa que não se discute, né, é a reforma fiscal, entendeu? Não é possível, né, ter que usar esse artifício, né? Como o Rafael está dizendo, está constando lá, consta, é o absurdo da reforma fiscal, entendeu? Que não se discute nesse país. O Brasil é o único que fura a lei de Engels, né? Que diz assim, você tem um percentual de endividamento, há mais de 20 anos já a gente vem cantando a bola. Você tem um número exagerado de famílias endividadas. Isso ia estourar lá adiante. Por isso se torna um país do crediário, vai o carro por 60 meses, e nós vamos indo. Até onde, eu não sei, mas com os impostos ainda no limite, né? Se você olhar o impostômetro, é uma coisa absurda. E não se discute já passou $1 trilhão, né? Nossa, eu estive lá na semana passada, na Boa Vista, ali tem o placar, tinha passado de $1 trilhão. Eu não sei se dá tempo de falar, mas é rapidinho, Edgar. Essa questão do superendividamento ela é tão séria, porque você vê famílias que se desmantelam por conta disso, não é? Claro. Causa depressão, separação de casal, em casos mais extremos leva ao suicídio, a pessoa se mata por conta dessa situação, não pela dívida em si ou por esse fenômeno do superendividamento, mas por não ter perspectiva de sair dele. Isso é o mais tenebroso. Claro. Então, quer dizer, tem o PROCON aqui de Santos, tem o Núcleo de Apoio ao Superendividado, a Fundação PROCON de São Paulo faz isso, mas assim, são medidas, né, paliativas em que você precisa chamar quem dá causa a isso também. Sem dúvida. Os 5 maiores bancos emprestam 80% do consignado. Não é possível não querer atribuir responsabilidade a esses caras, não é? Então, eles precisam também fazer o crédito com consciência, lá, enfim, não é? E eles têm uma parcela de responsabilidade nisso, tem que participar. Agora, vamos ver se aprova a lei, porque não é fácil, né? O lobby deles é bem grande. É muito. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já na sequência aqui do nosso ponto de vista, em instantes.
Coisa absurda. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, aqui com a gente a Gisela Monteiro, psicóloga, o nosso Rafael Quaresma, que é o coordenador do Procon Santos, e o nosso Iberê que já foi coordenador também do SIDOC, né? Antigo SIDOC, antecessor, não é, do... Você vê o tamanho da minha responsabilidade, hein? Olha lá. É verdade. Antecessor do Procon. Aliás, era o SIDOC, né? Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor, que virou o Procon Santos. Procon, que é um nome estabelecido, né? Sacramentado. Fizemos uma pesquisa lá e aí padronizamos. Padronizou o Procon. Mas reconhecendo sempre o mérito e dos relevantes serviços prestados pelo SIDOC, que é de 27 de julho de 90. O Iberê sabe melhor do que eu. Eu não era nem nascida. Eu não sei. Sabia, né? Eu já era, mas era bem novinho. Mas o SIDOC é antecessor, né, anterior ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que vem em setembro, em 1990, criaram. O Santos foi um dos primeiros, inclusive, a ter o órgão de defesa do consumidor no âmbito municipal. E o Iberê fez um belo trabalho, porque o pessoal que está lá, alguns que estão comigo, estiveram com ele também, e sempre falam muito bem do Iberê. Não acreditemos muito no Quaresma, porque ele é meu vizinho. Mentem, né? Ele é meu vizinho, eu ameaço quando ele passa lá amigo, embaixo. Olha lá. Conversa de amigo. Verdade Conversa seja de dita. amigo. Bom, olha, ontem a gente já falou aqui em questão de reformas, e de 17 para 18, né, o governo Temer fez a tal reforma trabalhista, né? Aí a coisa pegou tão fundo que até o Bolsonaro, quando assumiu, acabou liquidando com o Ministério do Trabalho. Não existe mais o Ministério do Trabalho. Então, para alegrar a doutora Thelma, que está nos assistindo, né, advogada trabalhista, cuidando lá dos bebês em casa, enfim, né? E sempre birrou muito, bateu muito forte nisso. O STF ontem teve uma decisão, no mínimo óbvia, né, Gisela? Opa. Porque mulheres grávidas não podem trabalhar em locais insalubres. Essa decisão, essa definição do STF ontem contraria o que ficou colocado lá nessa legislação, na reforma. Reforma trabalhista, né? Uma coisa vergonhosa, né? Criminosa. Ia haver uma definição, uma alteração nisso, né? Foi enviado lá um projeto de emenda, né, a essa reforma, aí caducou, né, no Congresso, acabou não sendo votado e a reforma ficou do jeito que estava, né? Evidentemente que houve uma série de recursos. Com a promessa do presidente de vetar. Exatamente. E aí, não, eu seguro aqui. Não seguro não, porque eu fui viajar passou, e deixei passar. Deixou passar, foi em frente. Sem querer. Não tinha vice, aí não teve como. E aí ficou essa situação aí. Não devíamos nem discutir uma coisa dessas, né? Mas já que o Supremo virou saco de pancada, né, da população de maneira geral, o pessoal vai para a rua e fala o que não sabe, diz o que não deve, não entende nada de direito, né, o Rafael? E fica essa coisa na onda, não vai com as outras. O Supremo agiu, na minha opinião, muito bem, né? E foi uma intervenção. Como é que pode? Aliás, ninguém deveria trabalhar em lugares insalubres, a não ser determinadas profissões, pessoas especializadas, né? Evidentemente enfermeiras, essa coisa toda, enfim, mas devidamente paramentados, né? E protegidos, né? Mas é uma mulher grávida. E não grávida. A gestação, ela é sempre considerada, no mínimo, de baixo risco. Não existe gestação sem risco. Por quê? Porque a gente tem uma queda imunológica, né, no nosso processo aqui, no nosso sistema de defesa, para suportar o feto. Senão, se nosso sistema funcionar, a gente aborta. Então, a gente tem sempre uma situação de baixo risco. O pré-natal é um acompanhamento para pegar doenças oportunistas, situações que se aproveitem deste rebaixamento aí, que não significa que a mulher tenha que ficar em casa sem fazer nada, absolutamente. Mas é óbvio que a exposição a ambientes, a horários... Quando eu trabalhei na prefeitura, quando estava grávida da minha filha mais velha, eu trabalhava dentro da maternidade municipal, né, do Silvério Fontes. E a gente combinava internamente entre as psicólogas, eu não atendia casos de aborto, de malformação dentro do hospital, que era uma proteção, como a gente orientava que todas as pessoas, as mulheres grávidas, médicos, anestesistas, ginecologistas e pessoas em geral que se protejam, né? Tem um pacto mundial, né, de noção de que a gravidez é um estado que deve ser preservado, cuidado e tratado com uma certa diferença. E acho que isso foi uma obviedade, mas precisou ser feito, né? Lamentavelmente isso passou batido. É aquilo que a gente disse aqui. Uma reforma trabalhista, você precisa de um debate, não é? O presidente Michel Temer tinha uma influência danada, para falar elegantemente, né? Em relação ao Michel Temer, uma influência danada, uma facilidade danada em negociar com o Congresso Nacional, né? Então
até o momento em que o Joesley Batista o gravou lá na garagem do Palácio de Jaburu, né? E aquilo foi para a mídia, o presidente Temer aprovava o que queria e o que não queria no Congresso Nacional, né? Então passou assim, batida essa reforma da reforma trabalhista e gerou aí algumas situações realmente absurdas como essa, né? Rafael, agora o Supremo age bem, né? Age bem, com exceção do ministro Marco Aurélio, né, que foi o único voto contrário. Engraçado, porque às vezes o Supremo podia 10-1, né? Foi 10-1, podia ser 11-0, unanimidade ali. Enfim, mas é bem diferente. Não sei qual foi a argumentação dele, para falar a verdade. Faltava o holofote. Eu acho que foi. Não estava nele, tinha que arrumar um jeito. Até Talvez ontem eu estava isso, vendo né? na Globo News, o Edgar, o ministro Barroso, né, falando, aí perguntaram lá para ele num dado momento sobre a TV Justiça, ele falou assim, o problema da TV Justiça é que ela tornou as sessões mais longas e os votos mais compridos, porque agora todo mundo fala muito mais, né? Embora tenha o plenário virtual, aí não aparece, mas quando é no plenário mesmo, no físico, aí a coisa vai longe. Mas eu chamo a atenção pelo seguinte, porque a gente está muito acostumado no Supremo com um placar de 6-5, seja para um lado ou para o outro, está bem desenhada né, a forma de pensar ali em temas mais espinhosos, vamos assim colocar. Nesse caso, há quase que uma unanimidade, né? Quer dizer, um consenso no sentido de se ferir aqui o próprio bom senso que você colocou, quer dizer, como é que você vai admitir ou imaginar que as mulheres gestantes, né, nesse estágio, possam exercer certas atividades. A gente sabe, inclusive, indo na contramão do que pregava a reforma trabalhista, do aumento no tempo da licença maternidade, não é? De 4 para 6 meses, enfim. Então, quer dizer, como é que o Estado, de um lado, sinaliza reconhecendo essa necessidade, me parece muito acertada essa medida, não é? E, por outro, quer permitir ou dizer que pode tolerar uma situação dessa que é incompatível com aquele aceno que o próprio Estado faz. Então, se corrigiu. Tem toda essa questão política que o Iberê colocou, é verdade, acaba se corrigindo, pena que pelo Supremo, que não deveria ser a via adequada, né? O próprio Legislativo deveria chamar para si a responsabilidade de fazer alteração por força de uma outra lei. A gente questiona muito o ativismo judicial, que não é bom, mas se não fosse essa provocação ao Supremo, situações como essa ficariam aguardando, não é? Sabe-se lá quanto tempo, uma correção através da elaboração de uma nova lei. Muita gente comentou, se cada um fizesse a sua parte, o Legislativo legislasse, não tinha necessidade de estar toda hora batendo na porta do Supremo. Verdade. Não tinha necessidade. Mas eles estão preocupados com outras coisas, não com isso. Isso aí é do povo, não esquenta a cabeça. Mas essa reforma trabalhista, que tá, não foi discutida, não houve legislação, não houve coisa nenhuma. Uma reforma apresentada, eu acho que era necessário mudanças, enfim, não é? O mundo mudou, a situação mudou. Pequenos e médios empresários, pequenos e médios comerciantes que empregam muita gente, precisam ser melhor tratados pelo Estado, pela União, essa coisa toda, para que consigam se manter, porque tem gente quebrando. Lógico. No Brasil inteiro, é uma coisa impressionante, não é? Mas, na verdade, quem elaborou essa reforma foram as grandes corporações, né? E foi enfiado goela abaixo ali no Congresso, aprovaram aquilo com o prato feito, numa velocidade espantosa, acho que não chegou a 3 meses, 4 meses de reforma, e isso é uma série de pontos aí que ficaram em dúvida, enfim, então, uma série de juízes aqui, que a gente recebeu aqui em vários programas, né? Juízes da área trabalhista discordando em 100% de tudo que foi feito, um prejuízo enorme para o trabalhador de maneira geral, enfim, não sei se chega a esse ponto, não é tão enormemente tanto prejuízo assim, mas afinal de contas precisa gerar emprego, né, também, né? Precisa ter posto, não adianta ter garantia se não tem emprego, né? E a coisa também tem que ser vista pelo outro lado. Agora, eu acho que devia fazer algum tipo de reforma, algum tipo de movimento para você dinamizar e melhorar e facilitar a vida do pequeno e do médio comerciante. É esse cara que precisa, pô. Que na verdade são os que mais empregam, né? Quando você soma no bolo ali, eles têm uma parcela considerável. A questão da reforma da reforma trabalhista, você falou, e é verdade, é interessante isso, parece que se quis recuperar o tempo perdido. Porque eu me lembro, quando eu me formei em 2000, quase que extinguiram a Justiça do Trabalho, eu lembro bem disso. Então, e aí ali numa jogada, né,
alguma mente muito iluminada viu que na Justiça do Trabalho poderia se ter uma boa fonte de receita para o INSS. Aí todos os acordos eram submetidos ao INSS, tinha recolhimento lá das verbas, enfim. Então a Justiça do Trabalho ganhou em importância, sobretudo pelo que passava a arrecadar também para o governo. Ganhou esse novo estágio, aí, esse novo tempo. Mas depois se faz a reforma a toque de caixa, né? Quer dizer, de forma muito rápida, superficial, sem debater pontos que eram importantes. A flexibilização era necessária das regras trabalhistas, mas a flexibilização com uma garantia mínima de direitos. Não dava para você sair de 8 para 800, como acontece quando se perde muito tempo e se quer recuperar o tempo perdido. A gente tem que ver se não vai acontecer isso com a reforma da Previdência, dependendo do andar da carruagem. Exatamente. Ninguém pode avaliar se a reforma que está posta aí realmente vai acabar com a vida das pessoas, com o futuro das pessoas. Você percebeu que na fala do Quaresma foi uma coisa interessante, até a explanação muito... Ele diz o seguinte, alguém lá atrás disse assim, uma boa forma de arrecadar para o cofre do INSS. Percebe que essa visão não entra ser humano nessa história, não entra o trabalhador, entra o dinheiro. Então o que é bom para o INSS? Que se lasque lá o trabalhador. Esta coisa no Brasil é que nos assusta. Então, quando você pega... Aí o INSS paga a aposentadoria, né? Então, mas acontece que não leva em conta o trabalhador, não leva em conta qual é o modus operandi, como é que eu vou melhorar essa vida dele. Eu estou preocupado no caixa. Esta coisa no Brasil é que nos assusta. Toda vez que fala vai ter uma reforma, põe a barba de molho, porque eles não estão preocupados com você, não. Eles estão preocupados lá com o caixa, com o déficit, com não sei o quê. E isto não reverte. Se ainda revertesse para a comunidade, era interessante, mas não reverte. A situação é complexa, é difícil, enfim. Vamos ver o que vem pela frente aí com relação a essa reforma, essas reformas todas, enfim. O momento é difícil, a gente procura mudar um pouco disso, mas a gente vai caindo sempre no mesmo lugar, né? É o que eu disse desde o começo. Tinha que criar prioridade zero. Qual era a prioridade zero? Primeiro trimestre, não piorar o quadro. O quadro piorou. Segundo semestre, né? Já mostrando para o país, logo de cara, qual seria um caminho, uma possibilidade, enfim, uma luz no fim do túnel para caminhar, enquanto tramitaria a reforma da Previdência, que no mundo inteiro é uma guerra, é um pau de dar em louco, todo mundo briga, vai todo mundo para a rua, é uma confusão danada. No Brasil não podia ser diferente, né? Então, isso não foi feito, ficou a coisa do confronto, o menino de azul, a menina de rosa e a prática de, como é que eu vou dizer, flexibilização de comprar arma de fogo, e vem o ministro lá do GSI dizendo na Globo News que faz parte, qual é o problema de comprar arma de fogo? Você não compra uma geladeira para sua casa? A arma de fogo é a mesma coisa, ele disse isso, né, o general Augusto Heleno, né, que me parecia uma pessoa bastante séria, bastante equilibrada. Estamos indo na contramão do mundo. Eu não sei. Né? O mundo não está discutindo masculino e feminino como uma coisa binária, está incluindo outras orientações de gênero, está tentando desarmar, né? E a gente está na contramão, porque o Brasil é mau exemplo, o maior consumidor de remédio para emagrecer, de tranquilizante, né? E também é um lugar que você compra arma como se fosse comprar uma camiseta nova, né? Falamos das grávidas também, né? O Brasil é campeão mundial de cesariana. Né? Enquanto o mundo inteiro... Só não é de futebol. Só não é futebol. Ele ganha enquanto o mundo inteiro, não vou dizer, mas Estados Unidos, né? Canadá, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal, Bélgica, enfim, todos esses lugares, 75%, 80% são partos normais. Normais. 20%, 22%, essa é a estatística. 15%, vai, cesarianas. Então, mais ainda, o quadro é mais grave do que eu imaginava ainda. No Brasil, a situação é o contrário. Né? 70%, 80% de cesarianas, né? Que é uma cirurgia, né? E 20% de partos normais. Realmente, mais um break e voltamos já já. Muito bom, Rafael Quaresma. O Martinho Leonardo pergunta aqui a você, adivinha o quê? Sobre a Caixa Econômica Federal. Situação da indenização do pessoal lá que teve o prejuízo das joias, enfim, alguma novidade, não?
Olha, estamos caminhando ainda, né? Porque a gente tentamos exaustivamente a conciliação, o acordo com eles, e isso acabou não avançando, ao menos não da forma como gostaríamos, né? Com os critérios exatos. O Martim, inclusive, esteve conosco lá na reunião em setembro do ano passado, na sede da Caixa em Brasília, e viu de perto como é difícil lidar com esse banco, né? A intransigência por parte do banco é algo bastante difícil de superar. Então, nós temos a questão das multas administrativas, que seguem o procedimento administrativo natural do PROCON, essa sanção que nos cabe enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, e o estudo, viabilizar ali alguma ação judicial para resguardar os direitos, uma ação coletiva para resguardar os direitos desses 4.000 consumidores que foram atingidos. São as armas que temos e com as quais estamos lidando, estudando, viabilizando, para ver se a gente consegue avançar. Eu espero em breve ter notícias boas, sobretudo, não é? Para poder compartilhar com estes 4.000 consumidores. Muito bem. Olha, você anda frequentando muito ali a Balsa, Gisela? Berê, atravessando, indo agora já, voltando, não, né? Não, eu Não, vou muito né? pouco Sorte de pro Guarujá. vocês, eu também vou muito pouco. O Aré não vai bastante? Eu não? vou mais pela estrada. Mais pela estrada, porque o negócio está prefiro a complicado ali, né? Bom, esse problema da travessia de balsas entre Santos e Guarujá já devia ter sido superado há mais de 40 anos ou 50 anos, sei lá, né? Prestes Maia previa 3 ligações secas, né? Não existia Guarujá ainda, na verdade, né? O Sérgio Williams, que é um historiador, jornalista importante, esteve conosco aqui já algumas vezes falando sobre isso, né? Na cabeça do Prestes Maia não existia Guarujá, nem coisa nenhuma nisso. Era Santos e Nova Santos, né? As ligações entre o porto, essa coisa toda, enfim, túnel, viaduto e ponte, tudo isso que ele imaginava há 60, 70 anos para trás, né? Nenhum de nós... o Iberê talvez fosse criancinha. Não cheguei lá. Não chegou lá ainda, né? Não tava. Bom, aí surge essa confusão toda, ninguém consegue atravessar, 2 horas de fila para um lado, 2 horas de fila para o outro. Quem mora em Guarujá trabalha em Santos, quem mora em Santos tem trabalho ou estuda, ou enfim, tem essa dificuldade toda. Diariamente o porto aumenta significativamente a sua movimentação e a travessia fica cada vez mais complexo, né? Vereadores de Santos e de Guarujá resolveram criar projetos de lei, né, para limitar em 20 minutos. O Banha aqui em Santos foi autor do projeto de lei, limitando em 20 minutos o tempo de espera para a travessia. Bom, o que dizia o projeto basicamente, né? O usuário que aguardasse além de 20 minutos poderia fazer lá o seu registro, a sua notificação, a sua reclamação, a sua queixa, enfim, né? E obrigatoriamente ficaria isento de pagar lá a tarifa, né? E atravessar para o lado de lá, ou para o lado de cá, para o lado de Santos, ou para o lado de Guarujá, enfim. O projeto foi aprovado na Câmara e foi a sanção do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O prefeito vetou o projeto porque, segundo informações a gente tem aqui, a própria matéria de hoje do Jornal Tribuna, né, falhas legais nesse projeto, nessa propositura, né? O problema é que não adianta, né? Enquanto não tiver uma ligação seca, nós vamos viver esse drama aqui ad eterno, né? Pelo jeito. Eu acho que o que nós estamos tendo na política é assim, acho que de maneira geral é um aproveitamento de pulgas de cachorro. Aí acontece o negócio, pega aquela pulguinha e daquilo eu faço um projeto, bato, eu me jogo no chão, mas efetivamente não vai acontecer nada. Então, nós sabemos aí que, o Quaresma mesmo sabe, essa história do banco, dos 20 minutos de banco, né? Eu ia falar disso. Se for acionar toda vez, eles estão ficando doidos. Não tem como. Então, não assim, tem agilidade também para fazer. Então, criar é fácil, mas nós não damos estrutura para o Estado. O Estado, em todos os seus níveis, não tem como fiscalizar. Do lado do Guarujá, se fica, o cara apitou 20 minutos. É uma confusão isso aqui. O que nós sabemos? Vai atravessar. Vai ficar na fila, do mesmo jeito, vai perder o seu horário. Isso depende do quê? Depende de uma ligação discutida. Nós já tivemos túnel. Eu agora você... Perdeu as contas já. Entendeu? Que horror, isso aí. Eu não fiz parte do governo do Oswaldo Justo. Nós tínhamos o túnel. Chegou até a maquete no salão, entendeu? Mas aí não pode, porque era uma empresa francesa e ela queria cobrar e não podia cobrar.
Mas já tivemos bolo de noiva, já tivemos com caldeira, já tivemos com todo mundo. E não sai. Entendeu? Não sai. Isso deve ser uma mina de ouro para dessa. Entendeu? Que é um absurdo isso aí. Então, vir aqui para dizer, olha, se você descer do carro tem multa de 20. Cada um inventa umas coisas malucas. Resolver o problema, encarar o problema para resolver, nada. Não vi proposta nenhuma para resolver. Está na mão do seu Dória. Isso só o Estado é que pode Tá na mão do solucionar. seu Bom, Dória. o prefeito, na verdade, a ligação do prefeito para o veto é que isso cabe, né, a decisões legislativas, tanto do Estado quanto do Congresso Nacional, né? E que não adianta que a Câmara... Porque é ligação entre dois municípios. Né? Então, não adianta você tentar criar uma lei municipal que vai gerir... no outro município. E o curioso é que o Porto assiste. Ele está no meio, né? Sim. Ele assiste. O calado, o navio, tem ele não entra preferência. nessa A ideia- brincadeira. a O gente. navio ideia tem é quando- preferência, o navio tem preferência. Vocês Então, estão mas ele não ouvindo isso entra. agora. A ideia não é ruim, mas o que a gente sabe que é ruim é que isso não vai ser posto em prática. Não tem como ser posto em prática. Se o problema é a velocidade e eu chego lá e vai ter uma hora de fila, eu vou gastar meu tempo Sem registrando, manifestando, fazendo algum movimento em alguma direção para conseguir... Quer dizer, não vai funcionar. A gente, quando é roubado, às vezes não faz nem BO. É porque não Porque acredita sabe no que é da resultado, confusão que é, do trabalho Essa que história, mas todo mundo aproveita a pulga, né? Eu vou, ganho espaço, faço ganho holofote. Não dá em nada. É um monte. Pega as leis as municipais mesmo. Tem tantos absurdos aí que foram feitos e que ninguém sabe nem que existe. E não presta para nada. Mas, no momento, provocou o quê? Uma reunião com os munícipes, próximo da eleição, aquelas coisas que a gente já sabe como é que funciona. Entendeu? Mas, efetivamente, não resolveu o problema. Eu imagino como fica a mente do usuário lá, o consumidor, não é, que faz a travessia, vendo que em Guarujá a lei foi aprovada e em Santos a lei foi vetada. Não porque eu faço parte do município de Santos, da administração aqui em Santos, mas porque me parece que o veto, por melhor que fosse o ideal, a proposta, não é, da lei, o veto do prefeito é muito acertado. E é muito acertado, tecnicamente falando, porque não são todos os temas e assuntos que podem ser resolvidos por lei. Sim. Se a gente conseguisse resolver por lei todos os problemas, a gente não teria problema, porque o papel aceita tudo, eu faço a lei e resolve. Eu me lembro de um livro o nome era O Código da Vida, do Saulo Ramos. Ele teve até passagem aqui pelo Jornal Tribuna, formou na Católica, enfim, foi procurador da República do José Sarney. E ele contava a passagem do artigo 192 da Constituição Federal, no parágrafo 3º, se eu não me engano, que já foi revogado, foi a primeira reforma do governo Lula. E o parágrafo 3º falava assim, olha, os juros são de no máximo 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Quando, na verdade, a gente sabe que os juros é fixado e trabalhado pelo mercado. Então ele falou, olha, não adianta colocar na Constituição, porque isso não é o direito que vai resolver. A questão da fila... Isso nunca foi respeitado. Nunca. Não imagina. Não, porque aí depois, quando, né, que nem o Iberê falar que, colocou lá o elefante na sala, né, depois que você cria lá o problema, aí você tem que achar um jeito de resolver. Aí e o direito é bom nisso, né? Porque ele fala, olha, a lei é de eficácia contida, não é plena. Então precisava de uma lei complementar para dar vida ao parágrafo 3º da Constituição. Essa lei complementar nunca veio, porque, lógico, os bancos não permitiram. Então, veja, o direito não vai resolver isso. E a lei, por melhor que seja a intenção, não resolve. A gente tem uma situação parecida que não é do aspecto legislativo, mas é um inquérito civil no Ministério Público aqui de Santos, na Promotoria de Defesa do Consumidor, contra a Ecovias, para trabalhar uma situação parecida, mas de uma forma diferente, que é a diminuição do valor do pedágio, não a isenção, mas a redução do valor do pedágio quando implantada a operação 2x8. Ou seja, quando quem está no Planalto e vem para a Baixada só tem a Anchieta para se utilizar como rota, paga menos o pedágio. Por quê? Porque é retirado do consumidor esse direito de escolha. Sempre é um sistema... Isso está desde 2017 rolando. A gente já falou 20 anos que eu digo que isso. não seria implantado nunca 2x8. Então, não, tecnicamente, Gisela, eles mostram até tecnicamente que há mesmo essa necessidade pela quantidade de veículo, etc.
o Procon Santos comprou a briga não no sentido de impedir a implantação da 2x8, porque tecnicamente os argumentos são realmente válidos e mostram a necessidade. Agora, uma vez implantada a 2x8, que é para o bem do sistema, e o sistema é composto pela Anchieta imigrantes, e subtraído do consumidor o direito de escolha, ele precisa ter, pela diferença do serviço que ele é ofertado e que é por ele consumido, prestado, uma diferença no valor. É uma briga isso, né? Quer dizer, a Ecovias briga lá de todas as formas, tem a questão do contrato de concessão, tem outras amarras sob o aspecto do direito administrativo. Eu, claro, enquanto órgão de defesa do consumidor, estou me preocupando com o último elo ali que se estabelece, que é do usuário do serviço, do consumidor, com a empresa prestadora, a concessionária Ecovias. Ali é direito do consumidor, ali é relação de consumo, ali é incidência do código. Então, precisa fazer valer. O artigo 20 do código diz isso, fala, olha, serviço que tem menos qualidade tem que ter outro valor, outra diferença. Na questão da balsa, tem muitas variáveis, né? Tem a questão do navio, do tráfego aqui de navios que foi falado, o calado, a entrada do canal do Porto é ali, tem as questões climáticas. O Procon de Santos vem fazendo uma cruzada junto à Dersa, começamos no dia 13 de maio de 2019, agora é uma segunda-feira, já estamos há 15 dias diariamente monitorando o tempo de espera na fila da balsa. Não por conta da lei, mas por conta da qualidade do serviço que é ofertado ao consumidor. Em alguns dias, muitos deles, diga-se de passagem, o tempo de espera era inferior, inclusive, ao que o placar eletrônico informava, 15 minutos, às vezes tinha 10, 5, às vezes nem fila tinha, horários 9, 10, 11 da manhã, fomos nos horários de pico, em 2 dias constatamos um tempo de espera acima daquele que é informado. Isso por si só já viola o dever de informação do código. Quer dizer, se eu entro na fila com o placar me dizendo que o tempo de espera é de 20 minutos, eu não posso ficar 60, 50, 80 minutos. Não é? E o que nós estamos tentando junto à Dersa, fazer com que essa informação seja prestada da forma mais fidedigna possível ao consumidor, inclusive quando há a paralisação de serviço, que não depende da Dersa, mas que é fruto do tráfego de navios que ali tem. Isso ajuda a dividir essa responsabilidade, que não é, obviamente, só da Dersa, mas da forma como isso é feito, da forma como isso está colocado, o consumidor que está na fila não sabe, né? Quer dizer, eu estou aqui, fala 20 minutos, eu estou a 40. Será que não tem balsa? Será que quebrou a embarcação? Pode até ser também, mas será que é por conta do tráfego de navios? Isso precisa ser dito. Então, outras coisas periféricas, mas importantes, podem contribuir verdadeiramente para a melhora na prestação de serviço. Mais do que isso... pico, normalmente, 7h30, 8 horas da manhã, até as 9. E no final do dia também. Os dias que a gente constatou, um dia 54 minutos e outro dia 1 hora e 5 minutos, se eu não me engano, foram no final da tarde. 5h30, assim, 6h30, enfim. Então, veja... É melhor você trabalhar na qualidade da prestação de serviço, melhorar, como disse o Iberê, até porque, finalizando aqui a minha parte, porque esse assunto eu estou bem escolado lá, porque a gente trata disso direto e trata junto com o Ministério Público aqui de Santos, embora haja também um trabalho muito bem feito pelo Procon do Guarujá com o Ministério Público de lá. Em 2012, o Ministério Público do Guarujá propôs uma ação civil pública, estabelecendo multa para a Dersa se não houvesse o cumprimento do prazo no tempo de espera. Lá era 20 minutos, podia ter até 4 balsas, passando de 20 minutos tinha que colocar 8 balsas. A sentença foi favorável, a Dersa recorreu, o Tribunal de Justiça reformou a sentença, julgou improcedente a ação, justamente por entender lá que a forma como o serviço é prestado tem as suas particularidades e peculiaridades. Claro, o consumidor não espera num serviço de travessia chegar com o carro, entrar na balsa e embarcar. É natural que haja uma espera, mas essa espera tem que ser condizente com aquilo que é ofertado. Por que chamou a atenção, embora muitos consumidores já viessem reclamando, e nós sempre pedimos para que registrem a reclamação conosco? Porque no dia 19 de fevereiro, se não me engano, 18 de fevereiro, uma segunda-feira desse ano, teve uma espera de mais de 1 hora e era um dia absolutamente normal, Edgar. E era assim, a espera 9 da manhã, 10 da manhã. Então, a partir daquilo, é diferente falar Réveillon, véspera de carnaval, feriado, é natural, há uma demanda maior. Agora, ali não, então a gente começou a acompanhar, tá fazendo esse pente fino, não sei se vem multa, se vem um TAC, eu gostaria muito de firmar com o Ministério Público, obviamente com a Dersa, um termo de ajustamento de conduta que houvesse esse comprometimento da empresa em prestar serviço de qualidade ao consumidor. Eu só queria pedir ao Quaresma que acelerasse o máximo possível, porque nós estamos reclamando aqui que o Brasil economicamente está caído. Se ele recuperar o mínimo a economia,
o tráfego de navio vai ser muito importante e aí é que nós não vamos passar de balsa, Não é verdade. não tem jeito. Então acelera os teus estudos, porque enquanto a economia está quietinha, vem pouco navio para cá. Tá certo. A hora que a economia melhorar, nós vamos aumentar esse trânsito aí, não vai ter jeito. E tem outra... Não adianta, né? O que você vai dizer? Tem lá a ponte que o ex-governador Márcio França elaborou, criou junto com a Ecovias, né? A Ecovias topa fazer a ligação seca entre Via Anchieta e Dom Domênico Rangoni. Quer dizer, você já alivia o trânsito de caminhões, a entrada de Santos, Guarujá, aquela coisa toda, enfim. Mas você sabe que o forte não é o tráfego de caminhões, é o trânsito de caminhões na balsa, é carro, é utilitário. Isso vai continuar tendo. Tá, lógico, vai continuar tendo. A balsa é outra história. Mas aí seria, pelo menos se você faz essa ponte, né? Bom, fica todo mundo ligado, a ponte, quem sabe faz a segunda, né, de repente. Mas se não fizer a primeira, né, nem a segunda sai, viu? Agora, por falar em pulga, que a gente falou muito na pulga aqui, do cachorro da pulga, né? Tem essa outra história aí, hoje parece que está cercado lá o Ministério da Educação, enfim, né, o Sérgio Moro mandou os federais lá cercar para as manifestações lá, com a questão da educação e tal, né? E tem essa coisa agora de ficar monitorando professores em sala de aula, né, também, né, tal de... Daqui a pouco vão lançar o CCC de novo, Comando de Caça Comunista. Discutimos ontem aqui rapidamente, né, mas a Gisela, que é professora universitária, também como era o caso da Patrícia Gores, ontem que esteve conosco aqui, evidentemente deve ter uma posição forte em relação a essa situação. Assim, né? Imagina entrar na sua sala, abre a portinha lá, o cara de terno entra para ver o que é que a professora Gisela está passando para os alunos de psicologia. Eu ouvia isso do meu colega Celso Manso, que Celso foi meu Manso. professor que na época da ditadura sofreu algum tipo de vigilância e tal. É inacreditável, é preguiça, cansaço de falar sobre isso. É tão óbvio que se a gente não tem no ambiente universitário liberdade de poder falar e pensar e discutir, refletir sobre qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer ponto de vista, na hora que a gente é impedido de expressar o que pensa, e eu vou defender até que neonazistas, eu defendo que qualquer um fale o que pensa e se responsabilize pelo que fala, obviamente. Claro. A gente é livre para falar e você depois assume as consequências das suas palavras. Agora, não tem nenhum cabimento, nenhuma justificativa professores serem vigiados. Já é tão difícil querer que as pessoas sejam professores, né? Os professores de ensino básico e médio é uma carreira em descrédito, ninguém quer ser, ganha pouco, trabalha muito, sofre violência, sofre assédio, baixo salário, carga horária de trabalho extenuante. Professor universitário normalmente tem outras atividades, a não ser o professor de carreira de Universidade Federal, ele tem a sua, é psicólogo, é jornalista, é advogado e exerce a atividade docente à noite, de manhã. Mas não tem cabimento isso, é um retrocesso. O Brasil vai na contramão do mundo em muitos aspectos e fica pegando pulga do cachorro. O cachorro é um labrador, é um cachorrão grandão que está ali. Uma pulguinha pequena. Bicho, é muito desproporcional. Pegou, né? Você sofreu essa experiência? Berê deu aula há quase 40 e tantos anos, né? Chegou a ter esse tipo de experiência ali? De 40 anos. Federal circulando por ali, não, né? Não tive nada. Peguei como estudante, sim. Aí sim. Na PUC, eu fui diretor da PUC na época de 68, né? Na época mais... Erasmo Dias. Peguei no Mutuca, tocando o hino. Muito bem. Que sorte teve o Iberê, então, de não ter sofrido esse tipo de pressão. Eu agradeço muito aqui ao Quaresma, obrigado pelas explicações. Gisela participando sempre conosco, o Iberê também. De segunda a sexta estamos ao vivo aqui na Santa Cecília TV com Ponto de Vista. 1h30 da tarde, nossa reprise sempre às 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.